Pois é, bem-vindos a mais um episódio do BSOP. Aqui estamos ainda em Florianópolis, no Costão do Santinho. Vocês estão vendo aí todas as atividades que os jogadores participaram. E aí agora entrando no salão do torneio, Floripa, o Costão do Santinho, que proporcionou aí um clima gostoso, os jogadores se divertindo, jogando futebol e jogando pôquer também, muito pôquer aí, para ganhar esse bracelete. Ao meu lado aqui, Leonardo Bueno, como sempre, para mais essa retinha final aqui nessa etapa de Florianópolis. E essa, com certeza, a reta final mais estrelada aí da história do BSOP. A gente provavelmente com duas mesas sobrando. E olha o que é de nome conhecido aí: Caio Rei, Mestre Felipe, Léo Todasso, Yuri Nerd Guy. Mesa com nomes muito conhecidos, muito fortes, né? A gente vê aí os blinds saindo de 6 mil, 12 mil. E o Todasso subindo com Ais e 2 de espadas aí dando seu rei. E o Todasso já tá bem short stack, é praticamente all-in. A gente consegue ver lá atrás que ele tem mais umas 5 ou 6 fichas amarelas. Tá só fazendo uma graça aí. Ao invés de empurrar tudo 36 mil fichas, tá dando raise pra 29, né? E o Nelsinho deu call, que provavelmente ele não viu, né? Que sobrou só 4, 5 mil fichas pro Todasso. Senão ele já teria até voltado aí um raise. Mas é interessante que ele faça esse tipo de jogada, dando só esse raise, porque ele aumenta a chance de alguém só pagar e um dos caras agressivos por trás dar uma volta. Então com essa volta ele consegue aí isolar contra o Todasso, e aí o Todasso pode triplicar de fichas ao invés de só dobrar. E o Éder vai ter que ganhar essa mão de alguém. A gente viu que o Éder também par de 3 deu call ali, e o Caio Rei com par de 2, pelo visto também vai dar o call aí. Ou seja, é bom que venha espadas pro Todasso, porque o Ais não serve e o 2 não tem mais quase, né? Tem um só. Call, posição 4, Big Blind, fold. Então a gente viu aí o Caio Rei no Small Blind dando call também com par de 2. Vamos ver então o flop. Temos jogo para 4. 4 jogadores no flop, é algo bem raro nessa fase do torneio. Olha, bateu 7 e 10 de rei, ajudou um pouco o Nelsinho aí que acertou o par de 10, né? Mas ainda assim, talvez ele não se sinta tão à vontade com tanto jogador, acreditar que ninguém tem um rei. E a ação chega no Todasso, anuncia all-in, que dá all-in de 4 mil fichas, que é o que ele tem pra trás. Então tá fazendo gracinha, 7, né? Anuncia call. Posição 2, call. Posição 3, e já tá tomando call aí de todo mundo. O Nelsinho, né? E até o Caio Rei com par de 2. Né? O pote tem 150 mil, você pode ir pra um out se você quiser. Mesmo com par de 2, então tem que pagar, né? E é um out mesmo, porque o outro 2 tá na mão do Todasso. Agora vira um valete de ouros. Posição 3, check. Vamos ver a ação. Eu imagino que os dois deem mesa, né? Isso aí. Vamos ao river. Cara de todo mundo da mesa aí. E dama, olha só, o Todasso seguiu, hein? Acertou. Ele vai empatar com o Nelsinho nessa mão. O Nelsinho tava flush draw, na verdade Royal Straight flush draw aí com o rei e o valete de ouros. Acabou empatando ele e o Todasso. Queria muito ver a cara do Todasso agora. Com aquele Ais e 2 no flop, me arruma uma sequência aí pra quase quadruplicar de ficha, né? Isso, agora o Nelsinho aposta, vai espantar o Éder e o Caio da mão. Fold, fold. E aí o Todasso com Ais e 2, empatou com o Nelsinho. Foi buscar aí a dama. Ais e 10 de ouro. Dobra seu stack o Todasso aí. Ele foi aí pra umas 60 e poucas mil fichas, continua bem short stack. Sequência até. Lembrando que o blind tá em 12 mil, então ele tem cerca de 5, 6 blinds aí no máximo. O famoso começa da esperança, né? Uma dobrada a mais, você tá de volta no jogo. Sim, precisa dobrar mais uma, outra. Olha quantas fichas os jogadores têm em volta dele, olha só. Você vê aí pilhas gigantescas aí de fichas, lembrando que as fichas amarelas valem 1.000, as fichas azuis valem 5.000, tá? Então segue aí 6 mil, 12 mil blinds, o ante 2 mil, o dealer é o nosso amigo Benedito aí. Posição 7 com ação. Benedito, inclusive, que esteve aí essa última semana no torneio de 100 mil garantidos da Liga Máxima em Maringá, onde eu estive lá, eu e o Eduardo Sequela. Benedito também estava lá trabalhando. Então um abraço para todo o pessoal do Paraná aí. Fizemos grandes amigos aí de Guarapuava, Campo Mourão, Curitiba e lá de Maringá também, Cascavel. O poker tá muito forte lá no Paraná, assim como que tá crescendo no Brasil inteiro, né, Bueno? Com certeza. Vou te falar que eu fui jogar até no Acre já. Então, ver que o poker tá se espalhando pelos 4 cantos do Brasil, esporte da mente que faz tão bem pra gente. É muito legal. E quero um dia conhecer o pessoal lá de Maringá. Vamos ver se no próximo eu apareço. Vamos lá, vamos junto ano que vem.
Então, bom, Jorge Henrique subindo aí com um par de 6 e o Fernando, que me parece ser um dos líderes aí. Ele tem muitas fichas azuis, o Fernando dando call com as para dama. 2. E uma coisa do Jorge Henrique é que dá pra ver que ele joga muitas mãos marginais do começo da mesa. Mas dessa vez ele vai se dar bem, olha, porque o Fernando acertou o top pair de as e ele trincou no 6, né? E ainda mais quando você acerta o top pair no as só pagando pra flop, você sente que a sua mão é mais forte do que ela é, porque você ainda não demonstrou tanta agressividade. Ele já sai apostando. De 32 mil. E agora é a hora que eu gosto de dar raise com a trinca. Eu não gosto muito do call, porque com o call você vai ter que dar o raise lá na frente. E nesse As 6 e 8 pode ter uns 7, 9, 5, 10 cartas que conectem um pouco mais o board. E quando um jogador dá donkey bet, geralmente se ele tá blefando, talvez ele não blefe de novo no turn. Só que se ele toma um raise, se ele tem valor ele toma um raise, ele vai ficar pensando, pô, eu dei a donkey bet, agora estão me blefando. Ele não larga mais. Então num board Ace High eu ia ficar louco com ter uma trinca e o cara sair betando em mim. Eu vou dar o raise sabendo que eu vou ganhar muita ficha do Wise dele. Certo, e olha, bateu o 9, que realmente pode começar a dar uma chance de sequência e também dar um flush draw abre o flush draw de ouros aí. Claro que não vai ajudar o Fernando, a gente sabe as cartas dele, mas o Jorge Henrique não sabe. E você vê que agora o Jorge Henrique tem que dar raise, só que agora ele tá dando raise num board As 6, 8 e 9. Ele pode ter As 6, As 8, As 9, 9 e 8. Ele pode ter uma série de mãos que são melhores que As e Dama. Então, e a gente já viu que ele joga essas mãos no começo da mesa. Então esse que é um dos problemas de você só pagar no flop. Quando você for dar um raise depois, fica meio estranho. O outro vai estar mais cauteloso agora com esse 9. Né? E agora agora o Jorge Henrique deve estar pensando, pô, se eu dou um raise eu espanto ele, mas no flop você não espanta tanto. E ele dá agora o raise. Temos um raise. Para 81 mil. E aí, o que você faz com o size de dama aí? Eu largo. O size de dama eu não acho que ele blefaria, pagaria, daria um float pra me blefar com raise no turn. Acho que é bem tranquilo. Você perde aí pra Ace Rei, Ace 9, pras trincas. Se ele tem uma mão pior que a Ace Dama, mas com valor, porque pagou o flop, então um Ace Valete, um Ace 10, algo assim, provavelmente ele só paga o turn. O Fernando tá pensando aí, ele que era um dos que tinha mais fichas aí. Você vê ali o... Ele pagou. Temos um call. Você vê que o pot agora tem 300 mil, provavelmente o Fernando vai de check river, o Jorge vai apostar e ele deve pagar. Ele deve pagar, né? A não ser que mude muito o river aí. Então você vê que ele que o Jorge Henrique não vai conseguir dobrar suas fichas pra cima do Fernando, não vai conseguir stackear. Porque ele não construiu um pot grande desde o flop. O river foi o pior possível aí, talvez até os dois deem mesmo. São 6, com ação. Só se fosse um 7 de ouros pra ser pior, né? O 7 de ouro seria pior. É que aquele negócio, é muito difícil o Fernando ter um 10 na mão. Ele sair atirando no flop com Ace 10, tipo, assim, talvez, mas não faria muito sentido. Então se eu tô com 6-6 aí, a minha questão é se ele paga, né? E essa aposta dele seria o quê? Chama de blocking bet, então? Ele tá apostando porque ele não quer tomar uma pedrada e ter que pagar a pedrada. Então se eu vejo essa aposta, é mais um motivo para dar um raise até um pouquinho baixo, assim, sabe? 75 mil. Mas funcionou o blocking bet, o Jorge Henrique não aumentou. Então o 25 mil dele foi um blocking bet, né? Bem pequeno, né? Era 300 mil no pote. E você vê qual que é o erro que os jogadores costumam fazer quando eles fazem uma mão grande e eles querem esconder essa mão. Eles esquecem que o board pode esquisitar aí de um jeito que ele não consiga extrair lá na frente, como que aconteceu agora. Então, só foi piorando, né? Mesmo que não tivesse conectado, mas que tivesse dobrado, talvez o Fernando ficaria com medo da carta da dobra, no segundo par, de algo assim. Agora, no As 6 e 8, o As e Dama toma raise, pô, o As e Dama se sente meio confiante, ainda mais tendo só pago. Então, óbvio que vendo que o cara tem As e Dama é meio fácil, mas a gente tem que pensar como ranges, né? Então, range é o grupo de mãos que o jogador jogaria daquela maneira. Nesse caso, tem blefs e tem ases. Os blefs, eles provavelmente não vão continuar apostando turn, mas os ases pagam o flop e você consegue extrair muita ficha deles. Então a lição que fica aí é você tentar extrair já no melhor momento que o board te propicia aí para extrair, porque pode piorar para você e também assustar o outro, né? O que vier para frente. Com certeza. E muito peculiarmente em boards Ace High, cada carta que bate no board Ace High é uma carta que deixa o par de Ás mais fraco. Sempre piora. Sempre piora. Por exemplo, o board é lá, Ás 6 e 8. A única carta que não deixa o Ás e Dama pior do que ele já tá é um Rei ou uma Dama, só. Sim. Tipo, ou uma dobra do Ás. É perigoso. Se não vem Dama, Rei ou Ás, é um Ás a mais que você tá perdendo, uma combinação de 2 pares a mais que você tá perdendo. E que pode estar no range de quem só pagou. O cara só paga e dá o raise no turn, aí é a situação que eu fico com medo. Certo, olha só, o Caio Rei subiu de Ás e 6 e o Small e o Big pagaram. O Small, o Fernando com Rei 6 de ouros,
É uma mão perigosa aí para entrar do small blind sem posição. E o Nelsinho também entrou com o dama e valete. Vamos ver o que vira. 7, 7, 10. Small blind com ação. Ninguém acertou nada. Aí o Caio Rei tá à frente com o seu as. E essa é uma situação que, se chegar em check no Caio, eu gosto dele apostar, acho que tem que apostar. Check. Muita gente vai dar o check com o ace high pro valor de showdown, mas você não vai conseguir chegar no showdown. Tipo, você vai dar check, alguém beta o turn, ou alguém acerta alguma carta no turn, tem 2 caras pra você dar free card. Então é um tipo de situação que a continuation bet é perfeita aí. E aconteceu. Posição 3. Ele coloca aí cerca de 40 mil, me parece, vamos ver. 32 mil. 32 mil. E eu gosto do valor também. Se a gente tá apostando pra fazer o nosso oponente foldar em mãos fracas, a gente não precisa apostar muito forte não. E o Nelsinho pagando aí, ele tem overcards, né? Ele tem o valete dama, acredita que se bater um valete ou uma dama, ou abrir um leque de sequência aí pra ele, jogo pode para ser 2. Ele deve estar pagando pra fazer alguma graça dele. Depois, com certeza não tá vendo? Olha lá. Não tá pagando só pra acertar dama e valete. Acho que não faria isso fora de posição. Tá agora simulando que ele tinha um flush draw de pause de repente, né? Que já vai sair apostando. Ele sabe que o Caio vai apostar muito esse flop. E talvez pelo tamanho da aposta do Caio ele tenha sentido um pouco de fraqueza. Porque o Caio, se tivesse uma mão mais forte, teria apostado um pouco mais. O Nelsinho percebeu isso e tá fazendo uma jogada. É importante saber, o Caio, um dos jogadores muito conhecidos aí do poker brasileiro. O Nelsinho não tanto, mas o Nelsinho fez a mesa final da etapa anterior, a etapa de Rio Quente. Ele foi finalista. Um jogador que não era tão conhecido, mas que agora já está começando a participar mais e conhecer os outros jogadores, conhecê-lo melhor. E ele puxou aí, ele estava perdendo essa mão, então puxou no blefe, pagou no flop para preparar o blefe do turn. Bela jogada do Nelsinho. Quando a gente fala aí de poker bem jogado, poker como esporte da mente, esse tipo de coisa. O Caio fez a jogada perfeita, na minha opinião, e o Nelsinho fez uma jogada tão boa quanto, porque ele reconheceu o que o Caio estava fazendo e se defendeu contra aquilo. Ou seja, ele sabe que o Caio vai apostar com muita coisa naquele flop, então ele foi lá e deu esse call e o lead no turn. O lead é quando você sai atirando fora de posição, quando a iniciativa não é sua. Isso aí, agora o Yuri subindo par de 9, né? O Yuri também é um jogador muito conhecido aí do poker ao vivo e poker online. Ele já ganhou um BSOP. Ganhou um BSOP ano passado em São Paulo. Ele fez acho que na verdade o heads up com o Felipe Nunes. É verdade, verdade. Ele ficou em segundo lugar. Em segundo, Felipe Nunes lá de Santa Catarina que ganhou. Quem ganhou foi o Felipe Nunes e o Yuri ficou em segundo lugar. Mais um desses heads ups estrelados, né? 2 estrelas do poker online brasileiro aí. Ação na posição. A gente viu ali, o jogador quase pensou em pagar ali quase 3, mas resolveu não pagar. E aí chega no Fernando, que tá no botão. A gente viu que é um jogador que gosta de jogar aí. Vê flop, viu com rei 3. Agora tem Ás e 8 aí. Contra o Yuri, que é um jogador agressivo. Mas acho que tem que foldar aí, viu? Eu lembro de ver o Yuri durante a transmissão da TV Poker Pro que a gente faz ao vivo. O Yuri não estava tão agressivo na mesa e ele tá abrindo do TG numa mesa de 9 pessoas. O range dele tende a ser forte. E Ás e 8 ainda é uma mão que está muito dominada. Seria melhor se ele tivesse 10 e 8, mas Ás e 8 está dominado por todos os ases, por todos os pares que o Yuri joga praticamente. Jogo para 2. O Yuri pede contagem de fichas dele para saber mais ou menos contra que stack ele está jogando. O Yuri chegou a ter mais fichas do que tem agora, mesmo assim tá numa... Ação na posição 9. Olha, vamos ver aqui. A gente teve um flop de 9, 10 e As, quer dizer, o Yuri trincou e o Fernando acertou o As, uma situação parecida com o que a gente viu na outra mão. Agora vamos ver o Yuri extraindo ficha, porque ele é um bom jogador, com certeza ele não vai ficar lá escondendo a mão que ele tem, porque ele sabe que num board ace high, se o oponente tiver wise, dificilmente não vai perder muito, ainda mais só pagando para flop. O Fernando já pegou as fichas para pagar ou talvez até aumentar, vamos ver. A aposta veio de 50 mil. Agora, se ele aumentar não faz sentido aí. Não tem mão pior que paga ele aí. Se ele aumentar. Aumentou feio aí, viu? Aumentou pesado, 120 mil. E agora é uma decisão interessante do Yuri. Ou da call ou já vai all in, né? Aí eu só daria call, nesse caso. Porque não faz muito sentido o Fernando fazer isso com Ás, porque tem muito Ás que tem medo. Faz sentido ele fazer com Ás e 9, mas é difícil ele ter Ás e 9, porque a gente tem 2 9 na nossa mão. E Ás e 10. Então eu acho que tem até muito blefe no range do Fernando. Então eu daria call pra deixar ele blefando dessa vez e deixar ele valubetar as mãos fortes dele no turn. Mas ele deu um raise aí pra 190, eles vão acabar rindo pelo visto agora. Não sei que o Fernando saiba largar agora, depois que já comprometeu 120 mil. Ele deve ter uns 260 a mais pelo que
me parece, um pouco mais até. E é aqui que a gente entra aquele negócio de falar que o raise dele não tem valor. Então ele deu um raise que ele não é pago por mãos piores, e aí o dinheiro que entra depois é só de mãos melhores. Então... E agora ele já se comprometeu, não larga mais. Ele pagou e vamos dizer, não vai mais largar esse spot, ele vai ter que ir de all-in. Não, tem 492 mil fichas, ele tem aí umas 200 pra trás, vai ser muito difícil. Pra ele uma espada ou uma chance de sequência aí ajudaria esse turn aí, vamos ver. Ele, olha, virou 7. 9 com ação. Ele pode fazer uma sequência agora, virou 7, ele tem 7, 8, 9, 10. Tá atrás aí de um 6 ou de um valete. Pra ele, na verdade, é a única coisa que serve. Agora o Yuri vai ver o stack dele, vê que tem umas 180 mil fichas, vai all-in, não tem muito o que fazer. O que vai acontecer, me parece. Ele já pega aí as pilhas azuis, né, que são as maiores fichas, e já vai dar all-in. All-in aí pro Fernando. Mil. 240 mil eu bet. Pagou. Call. Agora ele tem que rezar pela sequência aí, o Fernando. Numa call. mão que talvez ele não precisasse nem ter entrado, né, com as 8, como você falou, e depois ainda dá o raise aí, que foi o que transformou, porque ele podia perder bem menos se ele só paga. Na posição 9. Sim, agora vai depender de um milagre. É aí que a gente vê o jogador quando se posiciona numa situação ruim dentro do jogo. Vamos ver o River então, só um 6 ou um valete aí para salvar o Fernando. Apreensão aí deles e o Alex, o dealer vai virar e virou o valete, fez a sequência, olha só. É o que você falou, às vezes o jogador falha e erra e acaba tendo que depender do baralho. Fez a sequência aí, o Yuri fica com poucas fichas. A mão aí terrível pro Yuri, que jogou muito bem. Vamos pro intervalo, na volta a gente continua analisando aí. A gente vê o BSOP do ano que vem, vai ser final de janeiro, vocês não percam aí a etapa de abertura de 2014. Pois é, o Yuri tomou aquele valetão no River lá, o Fernando conseguiu ficar gigantesco. Olha quantas fichas agora tem o Fernando. E o Yuri sobrou com muito poucas fichas. Daqui olhando parece que ele tem umas 80 mil. Não sei se tem um pouco a mais ali escondidinho atrás da pilha amarela. No momento que o Caio Rei recebe as massagens aí. Lembrando que durante todo o BSOP, né, tem a equipe de massagistas. O jogador paga por minutos ali. Muitas horas de jogo, né, 12 horas de jogo normalmente. Precisa às vezes dar uma relaxada nos ombros, principalmente. Aí só para terminar de falar daquela mão do Yuri e do Fernando, quando a gente fala de mãos dominadas, a gente está falando de mãos que te colocam em situações complicadas, né? Essa é um caso delas. A gente viu que precisou de um milagre aí no River para o Fernando continuar no torneio, sendo que ele poderia ter perdido muita ficha. É por isso que a gente não se envolve em situações assim. Respeita quem está com range forte e folda pré-flop. Bom, então tô subindo agora de par de 6, chegando ali no Caio Rei do Small Blind, tem Ás e Dama. Ele sabe que o Todaço abre muito com todo tipo de mãos, a gente já viu aqui nos programas anteriores, os dois são amigos, se conhecem. All-in anunciado. O Caio Rei já volta ao win. O Todaço não tem muitas fichas e pagou. All-in call. E eles vão pro coin flip, quer dizer, é a jogada que o jogador está acostumado aí a enfrentar durante um torneio longo como esse. Vai passar por alguns. Tem que ficar até feliz de achar um coin flip com 6-6 depois do Caio dar all-in no small blind. Em geral ele acha um par aí, um par de 8, par de 9, algo assim. E ele com pouca ficha tem grande chance de dobra. Então vamos lá, o Caio Rei precisa acertar um asa ou uma dama, senão o par de 6 vai segurar e vai ganhar a mão. Virou 3, valete 4. O Caio Rei ainda do asa ou dama, ou um 10 de rei para fazer uma sequência. Vira um 9 agora, então só o asa ou a dama. Poderia fazer uma sequência com 2 e 5 também naquele momento. E aí o 7 não vira nada para o Caio Rei, dobra o Todaço, aí vai para cerca de um pouco mais de 350 mil fichas. Agradece o dealer aí que segurou esse flip, é um flip muito importante para ele aí. É verdade, o dealer é o gatão, né? O dealer mineiro. E outra dica que eu dou, Juliano, para quem não tem disponibilidade de ir lá passar o final de semana com a gente no QG Caritinho em Cabreúva, é assinar o CT Super Poker, né? O site de vídeo do grupo Super Poker, que tem o Akari, eu, Pedro Padilha, o Redão, o Thiago Rigoletti, Raul Oliveira.
Tem muitos grandes jogadores aí como instrutores. A gente cuida do site lá com vídeos diários, promoções, aulas ao vivo, terça, quarta e quinta para você tirar suas dúvidas. Entra lá, ctsuperpoker.com. Tá, a assinatura se faz pelo PagSeguro, é tudo bem. É muito bem, legal. Bem, é muito bem legal. O CT muito Super prático. Poker tem vídeos para jogadores iniciantes, intermediários e avançados. Olha, você vai perceber que mudou o pessoal da mesa, porque agora sim chegamos a 18 jogadores. A gente estava com 20 e poucos jogadores lá. Então foi feito o redraw, o ressorteio. Você vê alguns jogadores aí que a gente já estava vendo, como Yuri, e alguns novos jogadores. Você vê na posição 1 Márcio Cid, jogador muito bom, muito conhecido de Fortaleza. Olha, já entrou de all-in. 231 mil. Veio um raise do Rafael Caiafa, que é um jogador mineiro também entre os melhores do país. A gente vê o Vavá ali, o Marcos Sketch aí de Boina. Quer dizer, uma mesa forte também, hein, Bueno? Olha, dá pra ver aí que realmente foi uma reta final de torneio completamente estrelada. Não consigo ver um jogador aí dessa mesa que não roda o circuito, que não jogue. A gente tem aí o Clayton, que tá meio começando na carreira, fez nosso curso lá no QG Caritim. Tem o Éder Ferronato, que tá aparecendo esse ano no circuito, mas já tem mesa final do BSOP no currículo. E o resto são jogadores aí, o Márcio Cid quase fez mesa final no WSOP esse ano. Rafael Caiafa tem muitos resultados, o Todaço campeão brasileiro, o Yuri Nerdgai, um dos melhores jogadores do Brasil. O Caiafa pagou aí com par de 7. Vai tentar rezar para São Coin Flip, não é o caso, é par de rei contra par de 7. Ficou ruim aí pro Caiafa. O Márcio Cid aí se prepara para dobrar em fichas, vamos ver. O gatão é o dealer, lembrando que os blinds estão 5 mil, 10 mil. E vamos conferir esse flop. Olha, vira 7 damaiás. Agora olha a cara do Marcide, né? O Caiafa acerta o 7. Você vê que nenhum dos dois reage muito. Você só vê um pouco ali da... Olha, que incrível, hein? Foi buscar o rei, o Márcio Cid. Agora ficou quase impossível, né? O Caiafa precisa acertar quadro. Último 7 do baralho, 7 de ouros. Senão dobrou aí o Márcio Cid. Merecidamente, né? O par de rei estava à frente desde o começo aí. O Caiafa trincou. Aí o Marcide achou outro rei, trincou acima. Você viu, o Caiafa não esboça reação nem quando trincou e nem quando viu a trinca do adversário. Esse é um negócio que muita gente em casa não entende, mas como que o cara não comemora quando bate? Você quando tá lá, você tá num nível de foco assim tão alto, você tá tão concentrado, que você não consegue ter tanto... Sabe, você não consegue desligar para no momento desse relaxar e comemorar, sabe? Eu vivi isso agora no BSOP Millions. Quando eu tive a win que precisei da minha carta, não, sabe, não foi negócio. E quando bateu, não foi nada muito... Sabe, como era antes. Sim. Porque dessa vez eu estava muito mais focado, jogando de uma maneira bem mais profissional. Olha, o Luiz Felipe, né, conhecido como Mestre Felipe de Curitiba, dá o seu all-in, ele tá short stack, dame valete, não chega nem a 200 mil fichas. Blind segue em 10 mil, aí a dealer é a Kika agora. E vamos ver para quem vai sobrar. O Yuri é o Big Blind, pergunta a contagem. Deve pagar com par de 8, né? Vai pagar, porque sabe que o mestre Felipe tá com short stack e vai dar win com vários pares, até menores que o par de 8 dele. E tá nos blinds, então tem que pagar menos ainda. Showdown. Pagou. Os dois são jogadores lá de Curitiba. Showdown, posição 4. Então é um coin flip, né? A gente vê as unhas da Kika aí, ó. Unhas decoradas com os naipes do baralho, vamos ver. Showdown, posição 9. Grande moda entre as dealers da mesa da TV, né? É isso aí, ela tem ali o logo do PokerStars na unha. E agora é um coin flip, né? Tradicional aí, uma dama e valete contra a par de 8. O Mestre Felipe tá atrás de uma das suas cartas. E vira o valete. Então ele já acerta, você vê ali, ó. Yuri precisa agora acertar um 8, porque... paus não adianta pra ele, né? A dama de paus ganha do 8 de paus dele, vem o 7. Parece que o Mestre Felipe vai seguir no jogo aí, dobrou. Ele já tinha se levantado. Vamos ver o River, vem um 2, então mais uma dobra aí. O Mestre Felipe dobra em cima do Yuri com um par de valetes. Esse negócio de se levantar, tem muito jogador de poker que é bastante supersticioso, né? Tive um jogador aí, às vezes... Ele se levanta porque ele sabe que quando ele se levantou uma outra vez ele ganhou, então por mais que ele saiba que isso não vai fazer diferença, ele não consegue não se levantar, né? Então mesmo quando bate o valete dele, que ele fica bem tranquilo aí no turno, não senta, e também não quer ser acusado de comemorar antes, 4 né? fold. É isso aí. Já que levantou, voltar pra sentar não seria... Antes de bater o River, uma imagina se bate o 8 no ruim, River, né? 5 fold, 6 também fold, 7. Bom, esse ano 2013 foi... muito bom, né, pro BSOP, para os jogadores aí que estão no BSOP, para todo o poker no Brasil.
A gente já fica convidando vocês para ficar ligados aí no site do BSOP, que é o www.bsop.com.br, e no site Super Poker, que tem todas as notícias. Você vai conferir todos os torneios que vão ter no começo do ano, todas as novidades. O BSOP deve trazer algumas mudanças, algumas diferenças. Bahia parece que vai permanecer o mesmo, mas a diretoria está se reunindo nesse final de ano para resolver o que vai ter de novidade para o ano que vem. Então, você que quer acompanhar, ano que vem vai ter poker aqui no Band Esportes todas as noites, né, de segunda a sexta. E vamos também estar presentes na Band aberta sexta-feira, depois do Jornal da Noite, no começo da madrugada. É uma decisão interessante do Clayton, dar esse all-in para cima do Yuri. Ele sabe que o Yuri dá raise com muitas mãos, então com o Wise 4 tem uma boa chance de estar na frente. E a gente vê qual que é a diferença de você pagar com Wise 8 e dar all-in com Wise 4. All-in call, showdown. O all-in com Wise 4 você é pago até por umas piores, como é o caso, e você podia fazer o Yuri foldar e ganhar um pote sem showdown. Posição 3. Wise 4 contra 10 e dama. O As 4 tem uma ligeira vantagem. Você vê que é quase que um coin flip também, né? Uma situação de 50-50. Está um pouquinho à frente. Então, o Clayton está à frente e o Yuri precisa achar um 10 ou uma dama. Ele achou os dois já. 2 pares para o Yuri. Agora para o Clayton ficou um pouco complicado, ele precisa achar uma sequência ou 2 pares maiores. Vem um 3 de ouros, agora fica flush draw ainda. O Yuri ficou impossível, aí tá drawing dead já o Clayton, não tem como fazer mais nem sequência nem 2 pares. Faz um full house e dama com 10 aí o Yuri. Então o Clayton sai eliminado aí, tá premiado, mas acaba não conseguindo chegar na final. Perde aí um coin flip, aquele negócio que a gente fala muitas vezes, o jogador ele fica um tempo sem as coisas darem certo pra ele, vai perdendo fichas e aí você perder um coin flip te mata do torneio, te elimina do torneio, né? Então aí tem a importância de você acumular ficha. A gente fala muito de fazer ficha no braço, que é pra que você consiga tomar essas porradas de vez em quando e consiga seguir. A gente viu que o Yuri tomou uma porrada gigante lá com o 9-9 dele e seguiu no torneio. Então, um bom torneio aí do Clayton, nosso aluno aí do Acaritim, que vai fazer nosso curso semestral agora. E vamos ver como vão ser os resultados dele ano que vem. É isso aí. O Vavá que também é de Curitiba, subindo com rei dama de pau. Fold, 7 subiu para 51 mil. 8. Os blinds estão 12 mil, 24 mil, me parece, é isso? Eu vi aqui que tá falando 24 mil, acho que o blind já tá em 12,24, eu não reparei ali no começo da mão. Pelo tamanho do raise tá 12,24. Yuri com 4 e 5 de copas. Vai querer... Posição fold, 2 fold. Pagou, ele não está nos blind, ele pagou do meio da mesa ali. Vamos ver essa mão criativa aí, pagando 5 e 4 em cima do Vavá, um jogador que conhece bastante, que eles são ambos de Curitiba. E pode ter certeza que o Yuri não tá pagando só para acertar um flush, só para acertar uma sequência. Ele vai fazer alguma graça em alguns boards. 5. Olha, o board aí acerta os dois jogadores, né? E o Vavá da mesa finge que não gostou do rei. O Yuri vai apostar no seu 4. E é uma situação que eu apostaria no lugar do Yuri para fazer o Vavá largar Ás valete, Ás 10, mãos desse tipo. Agora o Vavá tem uma chance aí de dar um check raise, né? Vamos ver o que ele vai fazer. 5 na ação. Olha lá, deu check raise. Vamos ver agora se o Yuri larga o seu 4 e 5, né? Depois do check raise do Vavá. Raise para 150 mil fichas. É um check raise grande aí, de mais de 3 vezes o tamanho da aposta do Yuri. Lembrando que aí tem um pouco também do que a gente chama de metagame entre os jogadores, né? Eles dois se conhecem. Posição 9 anuncia all-in, olha, 5 na tanto ação. É que o Yuri dá all-in em cima do Vavá. O Vavá sabe do jogo do Yuri. Aí agora é uma situação que all-in call, showdown. É meio difícil de pagar mesmo com o rei, que ele pensou bastante depois do check raise, mas não tem como largar. E olha só o cara do Vavá olhando, o que tem lá? Será que ele tem 2 pares? Não, tem só um 4. Pagou aí. Foi realmente, você percebe que os jogadores ambos se conhecem bastante, porque foi uma mão peculiar, né? Sim, o Yuri não empurrou esse 4-5 porque ele achou que ia tomar call de mão pior, né? Foi uma espécie de semi-blefe. Se não passa, ele ainda tem uma defesinha aí, tem o 4, tem o 5, tem copas, tem sequência, 3, tem copa. Ele tem umas coisas aí que pode abrir no turn. Ele tem 26% de chance aí. Olha, virou copas aí pra ele. Agora ele tá atrás de um 4, de um 5, de uma copas pra virar o jogo. E olha, faz um flush runner. Olha a cara do Vavá, a cara do Yuri mesmo.
Olha só, ele ganhou, mas fala assim, nossa, eu fui querer ganhar no blefe, não imaginava ganhar na bad beat. Acertou um flush runner. E elimina o Vavai do jogo. Mas o Yuri sabe que isso faz parte, né? Quando ele faz um semi-blefe desse com o par do meio, é porque ele sabe que quando ele é pago lá por Ás, Rei e Dama, pode bater 4, pode bater 5, pode bater 2 copas, pode bater bastante coisa assim. E o Yuri volta pro jogo, volta bem agora. A gente vê ele se levantando, indo lá dar o tchau pro Vavá, né? Provavelmente vai lá falar Rei desculpa, pra 48 tal, acontece. fichas, e segue o jogo. São 2 e 4, fold, 6. Olha, a mesa ficou muito forte, né? Tem 6 jogadores, 7 jogadores, todos muito bons, né, Bueno? Sim, todos jogadores que sabem jogar pôquer. Então, quando você está aí no final de torneio, com a estrutura meio apertada, os blinds subindo bastante, não tem tanto como explorar mesmo os jogadores bons, assim. Mesmo os jogadores bons têm pontos fracos, mas isso você consegue explorar quando você está mais deep. Então, por exemplo, esse call aí do Éder é uma coisa que você até consegue explorar um pouco. Se ele está pagando com par de 6... ele não tem stack pra isso, a gente tá vendo que o stack dele não tá tão grande. Ele deve ter que foldar em muito flop, vai se colocar em muita situação, mas você não consegue explorar isso tanto, né? Par de 9 contra par de 6, vira valete, rei 3. Posição 1, nação. O Marcid, que foi o agressor, tende a dar uma aposta aí, simulando que talvez tenha realmente um rei. Check. Mas sai dando mesa e dá chance pro Éder apostar. O Éder não aposta também. Mas a gente já viu em outras situações que o Éder é muito passivo no pós-flop. Então se eu tenho um par de 9, eu sei que eu não vou ser blefado, entendeu? Se o Éder tem, por exemplo, ace high ou ele tem um par menor, ele não vai me blefar. Ou seja, eu não corro risco nenhum ao dar check com um par de 9. Por isso eu gosto muito do check com o par de 9 ao invés da aposta. Mas aí dobrou o valete e nenhum dos dois aposta ainda. Será que não era hora de alguém apostar aí? Acho que não, acho que a mesma lógica do flop tá se aplicando no turn aí. Bom, agora ele faz um full, fica tranquilo, o Marcid pra apostar, mas também não vai ser pago, né? Não, agora é difícil ele ser pago. Agora o que ele tem que pensar é qual o tamanho de aposta que faz ele parecer um blefe desesperado no river. Bet de 75 mil fichas. Eu acho que é posição 7. Você tem que fazer uma aposta assim, que você vai ser pago por um par pequeno só. Eu não acho que o Éder vai pagar de Ás de 10, de Ás de dama, de alguma mão assim. Então se eu vou ser pago só por esses pares pequenos, eu tenho que parecer que eu tenho esse... Deu certo, o Éder pagou. Um full contra 2 pares, né? O Éder pagou. Então você vê até que o que é interessante. Esse 9, em tese, não mudou muita coisa para a mão do Éder, porque ele não espera que o Márcio tenha acertado o 9, né? É verdade. A gente vai para mais um intervalinho. Lembrando que a abertura da temporada, final de janeiro, aí 30 de janeiro, o BSOP em São Paulo. A gente espera vocês todos lá no Holiday AMB e a gente volta para o terceiro bloco já depois do intervalo. Estamos de volta, blinds 15 mil, 30 mil, antes de 4 mil. Novo dealer na mesa. E seguem ali os 7 jogadores que a gente estava acompanhando, jogadores muito fortes. Tem outra mesa rolando com mais 7 jogadores, estamos cerca de 14, 15 jogadores aí. Chegando pertinho da mesa final, né? Que serão os 9 jogadores que passam para o dia seguinte normalmente. E ainda sobre aquela mão do Éder, eu não gosto muito do call com par de 6, porque ele é muito passivo no pós-flop. Então se você está dando call com par de 6, às vezes você vai precisar blefar para fazer mãos melhores que as suas largarem. Porque se você está pagando só para tentar acertar e ir lá por pot control todas as vezes que você tiver um board mais ou menos favorável, você não vai conseguir extrair muito valor e de vez em quando vão te valobetar, como foi o caso dessa mão aí do Márcio Cid. Posição 2 fold. Fold na posição 4. Agora o Márcio Cid dá outro raise para 60 mil, mini raise. Com ação. Ás e 8 e sobra pro Big Blind só. Posição 7. Que é o Éder novamente. Com rei e dama. Ele costuma só pagar, né? Vamos ver o que vai acontecer. A gente vê que ele tem aí 200 mil fichas em fichas azuis, mais uns 400 mil. Acho que ele já tem stack pra colocar na porta aí o Márcio Cid. Poderia voltar ao win com o rei dama, exatamente. Rei dama tá bem defendida, a mesa tem 7 pessoas. O Márcio Cid vai foldar todos os ases que ele abrir quase. De 10 e 9 pra cima ele folda, 10 e 9 pra baixo ele folda. Agora, esse que é o problema, você paga e você aí sabe que você vai errar a maioria dos flops. É por isso que o poker agressivo ganha tanto nesse jogo. Mas ele vai querer sair apostando, parece. São 6, aposta 35 mil fichas. Mas o Éder tá mostrando aí, precisa
ajustar um pouco o seu jogo, né, para os re-raise pré-flop, né? Ele sempre só paga, ele nunca volta em ninguém. Se ele voltar um dia, você vai imaginar que ele tá com as eyes e um rejei, né? Porque... Sim, exatamente. Com essa imagem é melhor ainda, porque o pessoal vai foldar mais mão. E o Marcide pagou só com asa, hein? E é interessante que ele tá preparando em mandar outra, porque eu até ia falar no flop que essa aposta dele não ia passar muito. Porque se eu tô lá, eu falo, pô, ele com uma mão grande nunca jogaria desse jeito. Então eu vou pagar porque eu sei que tem aí flush draw, tem straight draw que pode sair atirando. Então é bom que ele continuou tentando o turn. O problema é que foi com uma aposta muito pequena. Então foi aí 66 mil fichas num pote que tem mais de 200. Tipo, tudo bem que é o bastante pra fazer um ace high foldar, mas acho que tem que ser um pouquinho mais, porque senão o Marcide pode muito bem aí ter um par de 8, um par de 7, que eu não largaria o par de 8, par de 7 pra essa aposta desse tamanho. Certo, ele só conseguia só um air mesmo largar, que foi o que aconteceu. Mas você vê que essa jogada já foi um pouco melhor, apesar de achar que o backside vai ser um pouco diferente e tal. E a jogada mais agressiva rendeu pra ele o pot sem uma mão. Na outra que ele tinha uma mão, de certa forma, e jogou passivo, ele perdeu. Então, por mais que 2 jogadas não sejam a base pra muita coisa, a gente vê que esse tipo de mentalidade é a que ele tem que ter se quiser chegar longe em torneios. Bom, chega agora só até o botão, o Marcide deve abrir novamente, ele tá As e 7 aí do botão, apenas lutando contra os Small Blind e Big Blind. Vai dar um raise aí. São um anunciamento para 60 mil fichas. 60 mil. E essa é uma mão que é um pouco até difícil de jogar, porque com As e 7 no botão, você dá um raise, tipo, quando você toma uma volta, você sabe que o pessoal sabe que você tá roubando muito, mas ao mesmo tempo teu As e 7 é uma mão que aguenta muita pressão, né? E é o que acontece, o Todaço volta ao win com As e Rei, mas é o tipo de coisa que assim, o Marcide pode imaginar que o Todaço sabe que ele vai aumentar com muita coisa, o Todaço é um jogador que conhece bem o Marcide, e aí o Marcide resolve pagar com As 7, é o que você falou, a situação... Pela posição, pelos jogadores, acabou sendo complicada para o Marcide. Né? Exatamente, por isso que a gente diz que é bem complicado esse tipo de As e 7. Não acho que a jogada é ruim de dar raise call, mas a situação das mais ingratas do poker. Você está no botão, você sabe que você tem que pagar com As e 7 porque você vai tomar muito all-in. E aí quando você paga, muitas vezes você já se vê dominado. Assim, né? Ele poderia tomar esse all-in de rei dama, rei valete, qualquer coisa assim. Realmente que o As 7 estivesse à frente e olha, mas ele acerta o 7. Acerta o 7, agora ele está à frente, o Todaço precisa acertar um rei, ou uma sequência, e veio o rei já, agora ficou quase impossível aí pro Marcide, precisa acertar o outro 7, senão acho que ele tá, não sei quem tem mais fichas ali, depois precisa fazer a contagem. Eu acho que é o Todaço que tem mais fichas que elimina o Marcide, hein? Isso aí, então o Marcide cai bem próximo à mesa final aí, temos cerca de 13 jogadores. É isso aqui, né? E sai o Marcide, então a gente vê ele saindo ali. Cumprimenta o Éder, vai passar pela outra mesa, vai passar pelo salão já vazio no meio da madrugada. E aí estamos... Não, parece que agora sim... Olha, acho que tínhamos mais jogadores. Tinha 3 mesas antes. Agora sim foi o redraw de 18. Pelo jeito é o redraw de 18 agora. Isso. Naquela vez que a gente achou que tinha 18 jogadores, tinham 27 jogadores. Posição 5. Agora foi o ressorteio com 18 jogadores, a gente vê outros jogadores novos que estavam em outras mesas e rostos aí conhecidos também. A gente vê o Marcelo Fonseca ali na posição 6, ao lado do Éder, entre o Éder e o Sketch. Temos aqui na posição 9 o Renato Nomura, jogador de Florianópolis. All-in do Todaço, não, all-in não, raise de 60 mil fichas. Muitas fichas do Todaço ali, ó. Ganhou um pote grande do Márcio Cid, aquele all-in dele de As e Rei não foi pequeno. Posição 2. O Yuri passou líder do torneio. O Yuri passou ali da 9 para 1 agora no ressorteio. Temos jogadores novos aí na posição 2, 3, 4, jogadores que a gente não viu nesse programa ainda. Tá call. O Leandro ali dando call de As 6 do Small Blind, quer dizer, um call meio duvidoso. Call. E o Fernando com 9 e 10 no Big também vai ver esse flop. Esse call com As 6 off eu não gosto, é uma mão que é muito fraca, porque o As não vai servir para muita coisa em muitas situações. Está fora de posição, o 6 também não... É muito complicado jogar de maneira lucrativa fora de... O Small Blind é uma posição que você tem que evitar jogar normalmente, que é a pior posição possível aí. Vem As, Rei 9, vamos ver se ele já vai sair apostando pelo que eu vi, ele pegou nas fichas. E é o que você falou, pode estar enfrentando alguém com As mais fortes, vamos ver. Todo mundo acertou um par aí, hein? O Rei, o 9 e o As acertaram um par. 75 mil fichas. Posição 3 com ação. Vamos ver se o Fernando dá um raise. Eu aí nesse caso, eu daria só call, que nem ele fez. Porque
Eu quero até controlar um pouco o pote, talvez trazer o todaço junto. A gente tá falando aí do Fernando Dal Reis porque ele acertou o menor par, mas ele tá no flush draw aí de paus, né? Então ele tem uma mão muito forte. Sim, ele tem muitas cartas que podem ajudar ele. Então não acho ruim não que ele dê esse call, até porque esse tipo de coisa pode acontecer. O todaço pode dar um raise atrás, e aí quando chegar nele, ele põe todo mundo na porta. O que você acha? Eu nunca daria esse raise aí. O todaço é um jogador bem mais agressivo do que eu, mas já saiu de uma aposta que saiu liderando aí o small blind, o big blind pagou e ele com o raise só dá um raise. Eu acho que é muito o que a gente chama de team value, é tentar muito valor numa situação que não tem tanto assim. Quando ele dá esse raise, acho que ele está colocando o Fernando num range que tem muito flash draw e alguns ases fracos, né? Que ele pagou no big e tudo mais. E o Fernando voltou ao in. Então não acho que ele precisaria dar o raise. Acho que se ele quer jogar o raise 5 dele, ele poderia ou foldar direto ou pagar e ver qual que é a ação no turn e blefar lá no turn. Ele vai ter que dar o fold agora. Quer dizer, ele poderia ver o turn ali mais barato, talvez ver um 5, talvez ver outro rei. Acabou que tem que largar aí a mão. Acho que não é nem tanto pela questão de você tentar acertar um rei ou um 5, mas por exemplo, você paga. E aí você bate uma carta de paus. Você consegue fazer o Fernando foldar quando ele tem o Wise, por exemplo. Sim. E às vezes dando esse raise você não faz o jogador foldar o Wise. Ainda mais porque muitas vezes o pessoal quando joga contra cara profissional, que nem o Todaço, vai ficar muito, ele tá blefando sempre. Sim. A gente viu como que já jogaram hoje contra o Yuri, né? Aquela mão que o Yuri tinha 9-9. Então o pessoal tende a não acreditar, achar que o profissional tá sempre blefando. Então eu pessoalmente não daria esse raise aí com o rei 5, acho que é um uso meio desnecessário de fichas. Bom, chega aí em fold até o Yuri, que está na posição do cutoff, né? Uma posição antes do botão. As e rei, uma das mãos mais fortes, ele vai dar o raise para 60 mil fichas. 60 mil, a gente está vendo que o mini raise está sendo a regra aí nessa reta final do torneio. E a gente vê como o range do Yuri aí é bem balanceado, porque ele jogou, das mãos que a gente viu ele jogar aí, teve Ás e rei, 9-9, 10 de dama suited e 4-5 suited. Quer dizer, todo tipo de mão. Né? Ou seja, tem tipo valor, tem mãos com valor, Ás e rei, 9-9, e tem mãos com potencial, 10 de dama e 4-5. A gente não viu, por exemplo, ele pagar lá com Ás e 6 off. A gente não viu ele fazer esse tipo de jogada. E 40 mil fichas. Olha, o Leandro do botão dá um re-raise para 140 mil, ele tem As e 8 de ouro. Posição 4. Quer dizer, ele que... Posição 1. 140 que tinha jogado aquela mão quase 6 de small blind, agora tá voltando em cima do Yuri, que é um pouco mais, vamos dizer, normal, mas uma jogada um pouco melhor aí, porque ele tem posição, o Yuri é um jogador agressivo, então ele pode dar esse re-raise e largar no caso de outra volta, que acredito que vai ser o caso. Né? A gente vê que o Leandro tem bastante ficha para trás, ele tem aí mais de 600 mil fichas no stack dele, aí cada pilha de azul tem 100 mil fichas, então o que o Yuri tá pensando aí é o tamanho da volta que ele vai dar, né? E se ele vai abraçar caso ele tome all-in. Então, imagino que o Yuri vai fazer uma 4-bet aí para umas 230 mil, mais ou menos. E pagar na hora se toma o all-in do Leandro. Até porque cutoff contra botão é uma das situações mais agressivas do poker. Porque um sabe que o outro está tentando roubar o blind. Para 200 aplica um raise para 285. E agora o Leandro teria que largar o seu Ás 8, né? Posição 3 deu da all-in. Não conseguiu largar. Posição 1 da call. All-in call showdown, senhores. Você vê que a careta dele, ele sabe que quando ele toma um insta-call, o Ás 8 dele não tem como ser bom. Posição 2. Mas você acha que ele, sabendo que o Yuri é agressivo, ele poderia largar a volta ou ele quis acreditar que o Yuri estava querendo roubar ele mesmo? Não, acho que às vezes tem que imaginar que mesmo jogadores muito agressivos vêm com o jogo também, né? Sim. Então, não é porque o cara... Todo mundo tem o direito de vir óbvio, carta boa. O cara também para todo mundo. Bom, ele tá atrás do 8, aí ficou ruim pra ele, virou 3 de paus, agora o empate, né, era uma boa, virar mais 12 de paus, senão só o 8 ou uma sequência agora pro Leandro. Vamos ver o turn, vira outra de paus, pode empatar o jogo aí agora se virar mais uma carta de paus. Olha só o board todo de paus, e vem um 2 de copas, agora não sei quem tem mais fichas, parece que o Yuri tem mais. Ganhou com high card, né? Ace high, As rei, 10, 9, 5. Foi a mão que venceu. O Nomura sobrou com uma pilha ali só. Mas pelo menos pra ele tá agora no botão, então vai demorar pro blind chegar nele, ele tem grande chance de conseguir um gap, se todo mundo foldar, ele pode dar all-in, que é difícil pra alguém pagar. São 4 fold. A gente vê o Yuri. 6 fold. O Yuri é o small blind, ele tá com As e 9. Big blind é o Fernando.
Chegou ali no Nomura, que tende a dar o all-in no gap agora, né, Bueno? Fold. Não, ó, largou. A mão devia ser bem ruim. Olha, eu vou te falar que eu não me aguento, viu? Qualquer mão, né? Pô, no botão aí, aconteceu isso quando eu tava jogando o BSOP Millions, eu tomei uma fatiada e caí pra 9 blinds. Eu vi um Dama 4 suited lá, falei, no botão ainda não tem escape. Vem fold pra você, você tá short stack. E olha, talvez o Yuri pagasse o all-in dele com as o Yuri pagaria, mas assim, mas na hora. Mas se não fosse uma carta assim, as de 9, ele talvez tivesse sucesso, porque o Fernando talvez não pague com o Rei 2. Com o Rei 2 não pagaria all-in no Big Blind. Então, você quando dá esse all-in, você está mais confiando nas chances dos jogadores não terem uma mão forte, que é o que acontece a maioria das vezes. Sabendo que você está com stack curto, você precisa acumular muitas fichas. É claro que é complicado quando você vê lá um 2 e 4 off, você fazer isso, mas eu mesmo não me aguento. O Fernando tá dando re-raise, aí uma briga de small blind contra big blind. Yuri sabe que o Fernando vai ser agressivo contra ele aí nessa situação. Ele tem um as de 9, uma mão relativamente forte para uma mesa com poucos jogadores e na posição em briga de blinds, né, Bueno? Sim, e sem falar que aquele negócio, o Fernando ele tá com bastante ficha até. Então ele tá numa posição meio confortável para tentar um blefe ou outro desse e continuar tranquilo no torneio. Ou seja, ele é um jogador que é um candidato a foldar para uma 4bet. Tem jogadores que eles já estão tão desesperados porque tem poucas fichas, que eles ou não blefam, ou quando colocam as fichas não vão largar mais, em hipótese alguma. Então é uma situação que o Yuri pode 4betar muito por causa disso. Porque ele olha o stack, aí pensa que o Fernando tem, por exemplo, um Rei Dama. Que ele falou, vou tribetar porque eu não quero pagar, que o Yuri está fazendo graça. E é um cara que pode foldar um Rei Dama, pode foldar um par de 7, alguma mão mediana que ele tribetaria. Justamente porque ele vai continuar com muita jogabilidade no torneio se ele foldar essa mão. Com certeza tá passando pela cabeça do Yuri algo mais ou menos assim. Ele vai aumentar, ou pelo menos pagar, porque ele já retirou as fichas iniciais ali. Tende a aumentar aí, acho, hein? Da re-raise para 375 mil. Foi o que ele fez, foi para 375, que aí fica ruim pro Fernando, né? Aí complicado pagar com Rei 2 suited. Então aí ou você tem que acreditar mesmo que o Yuri tá 4betando para foldar. O Yuri até agora nos showdowns mostrou mãos sólidas, mostrou aí 9-9, mostrou aquele Ice Rei com o Fernando na mesa. E olha, o Fernando deu all-in aí, tá realmente acreditando que o Yuri vai ter que largar, sei lá, de repente um mais de 10, algum mais valete talvez, mas mais que isso, não sei se ele largava não. E mostrou 2 espadas ainda. Mostrou 2 espadas, que é pra mostrar, olha, no meu big aqui não, pra cima de mim. Bela jogada do Fernando, né? Confiou na sua leitura. Sabe que estabeleceu uma defesa aí no Big Blind, quando a mesa vai ficando com 6 jogadores, 6, 7 jogadores, é muito importante. Porque da próxima vez o Yuri tende a respeitar um pouco mais, embora eu não acho que isso vai frear demais o Yuri, mas com certeza ele vai saber que lá é um cara capaz de fazer esse tipo de jogada. E essa imagem é muito boa pra ele, fora que ele ganha um pote gigante fazendo isso, né? Então parabéns aí pro Fernando, ele que é jogador lá de Florianópolis. Bela mão aí contra o Yuri, que agora dá mais um raise com 8 e 7 de ouro. Para 85 mil fichas. A gente vê ali o Fernando aí no cutoff, mais uma mão que ele viu o Yuri subir. Temos no botão. Olha, fold do botão. Ele que parece que é um short stack ali, né? O Nomura e o jogador que tá no botão. E vem ali pro sketch no Big Blind. Vamos ver se ele vai querer se defender contra o Yuri. Eles se conhecem muito também, viu? O Yuri e o Sketch. O Yuri já participou do time do Sketch, né? Do 4bet. Então o Sketch conhece muito o jogo do Yuri. O Sketch já deu treinamento pro Yuri, né? Ambos já aprenderam um com o outro aí, Bueno. Com certeza. Mas quando o jogador chega no nível desse, não tem mais muito que os dois não saibam, né? Então fica mais uma questão de adaptação. E olha só, vira 6, Rei 10, o Sketch acerta o segundo par, tá uma mão forte. Yuri vai continuar atirando pelo visto. É uma situação normal pro Yuri atirar, porque ele tem uma queda para sequência de uma carta, tem a famosa broca. Pode bater ouros no turn, e ele pode também dar check behind. Isso tudo se ele for pago, né? Que é o pior dos cenários. A torcida dele é que o Sketch fold, uma mão do tipo um par de 7, um Ice 9, alguma mão que defendeu no Big porque é barato. O Sketch paga aí rapidamente até. 2 jogadores. Vamos ver aí o turn. O turn é que deve mudar aí essa mão, né? Vem uma dama. Posição 7. Check. É uma carta ruim pro Yuri porque conecta muito o board, ou seja, é difícil fazer alguém largar um par mais draw. E olha, acertou a broca aí o Yuri agora. Acertou a sequência. Check.
Mas agora qualquer valete segue. O ponto é que o sketch nunca daria esse check com o valete. Assim, até poderia dar, mas eu acho bem difícil. Então o Yuri tem que pensar em valubetar e ver aí que mãos que podem pagar ele, né? Então eu valubetaria, o pote tem 395 mil fichas. Eu faria uma aposta que parece blefe. Tipo eu ia mandar... Não, um pouco mais. Não, mais. Que pareça blefe. Porque o sketch é um bom jogador. Ele só vai pagar se ele achar que tem chance do Yuri estar blefando. Então eu mandaria aí umas 260, algo assim, mais ou menos. Vamos ver quanto o Yuri vai pôr. Já apostar e já viu que ele vai. E é bastante mesmo. Acho que é quase 300. 350. Aí faz uma bet muito forte, muito boa essa jogada do Yuri. Gosto muito do tamanho, até mais forte do que eu faria. Porque quando o sketch tá lá, ele tem mãos do tipo 2 pares. Por exemplo, 10 de dama, rei e dama. 350 mil fichas. Ele tem aí ás e dama no range dele, talvez. Ele vai olhar de novo, vai pensar. O que será que o Yuri tá querendo com essa aposta bem forte. Vai ter que largar. Posição 7 da fold. É difícil pagar mesmo, né? Sim, é muito difícil e provavelmente deve ter entrado um pouco na cabeça do Yuri, pensar se o Yuri tem a sequência no valete, como ele jogaria. Então, óbvio que é muito mais provável que ele tenha a sequência no valete do que a sequência que ele tinha, aquela broca lá embaixo. Mas é um fold até que é tranquilo, mas o que a gente fala é uma situação que a maioria das vezes o sketch vai foldar. Mas independente da maioria das vezes ele foldar, ainda vale você fazer o melhor tamanho de aposta possível, que mais pareça um blefe, e é isso que o Yuri tentou fazer. Então pensou, escolheu o bet size perfeito, boa jogada aí dos dois jogadores, na minha opinião. Posição 4 anuncia all-in. All-in do Mauro aí, Mauro que é conhecido como Maurão. Valor do all-in de 390 mil. Olha, o Marcelo com par de 10 deve abraçar esse all-in aí. A gente vê a nova dealer, a Nick, né? Os blinds subiram. Ele já isola aí, né? Já dá um... Posição 6, call. Só pagou. Só pagou. Posição 7, é uma aposta forte já, quase 400 mil aí. 8, fold. 400 mil aí são 10 blinds ainda, né? É que tá todo mundo apertado mesmo, né? E o Nomura pensando em pagar. Se envolver nesse all-in triplo aí. Largou, deixou pro Yuri que sai também. Posição 1, fold. Então ficou aí Mauro e Marcelo. Ficou difícil pro Mauro, né? Precisa acertar o as. Posição 4. Só o as aí pro Mauro. Senão ele vai estar eliminado pro Marcelo, que havia perdido algumas fichas aí nas outras mãos. Mas agora pode ganhar mais 400 mil aí que tava em posse do Mauro. Flop. Vamos ver o flop então. Lembrando que o Mauro tá atrás do as. Vira 3, dama e 9. Se virar mais 2 cartas de ouros, o Mauro consegue sobreviver também, porque vai fazer um flush de ouros com o as, né? Turn. Vem o as, aí acertou então. O as passou à frente aí o Mauro. E vai dar aquela fatiadinha no Marcelo aí, que já tomou algumas pauladas. Agora vai só um 10 por 2 altos, né? Mas é bem difícil. Só um 10 no River. Ó. Olha quem veio, né? Olha quem veio. O 10, então, elimina aí o Maurão. Estamos nos aproximando da mesa final agora. A gente vê, olha aí, 6 jogadores nessa mesa. A gente deve ter 6 ou 7 jogadores na outra mesa. Então estamos aí com cerca de 11, 12 ou 13 jogadores.